Olá, estamos aqui começando mais um BCcast, nosso quinto episódio, dessa vez para falar de um tema do nosso dia a dia. Vamos falar sobre o futuro do automóvel, né, mitos e verdades sobre o carro elétrico e a transição energética para automóveis. Estamos aqui hoje com o Leandro Rosa, CFO da Saga, um parceiro nosso de longa data, autoconhecedor desse mercado, para compartilhar um pouco conosco aqui do conhecimento dele e do que a gente tem aí de perspectivas para o futuro nesse segmento. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma satisfação recebê-lo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho também aí da sua história, da sua trajetória, como é que você chegou na Saga, né? E também um pouquinho aí sobre a Saga e o papel dela dentro do setor automotivo do Brasil. Tá bom. Obrigado, Alessandro, pelo convite. Maior prazer aí ser parte dessa parceria que a gente já tem a longo prazo. BC Energia já é parceiro da Saga já acho que quase há 4 anos, né? Trazendo aí soluções energéticas para o grupo, tanto da própria produção, quanto também ofertando um produto, um serviço diferenciado para o nosso cliente, sempre pensando na questão da transição energética, da importância com relação à consciência, com relação ao meio ambiente. Bom, eu estou no Grupo Saga já tem há quase 10 anos, né? Fui convidado aí a participar desse time. Realmente é um grupo que, quando a gente, aqui em Goiás, né, e Brasília, Mato Grosso, realmente tem uma importância muito grande. Já estão 52 anos de história, de muito sucesso, muito focado na questão de revenda de automóveis. Também entramos no negócio de shopping center, mais ou menos 13 anos atrás, e temos tido muito sucesso. Então é uma importância muito grande para a gente estar acompanhando o que o mercado vem desenvolvendo. Realmente, nessas últimas décadas, eu acho que nunca passou por um momento de tamanha transformação, né? A questão do mercado de automóveis, tanto em termos de revenda quanto a questão da mobilidade, né? Você teve aí a primeira chegada dos aplicativos de mobilidade, né? Que houve aí uma certa preocupação na nossa indústria, no nosso segmento, se isso aí realmente ia ter um impacto de forma relevante no nosso modelo de negócio. Isso aí provou que ele veio para complementar e não necessariamente para competir. Então, é uma coisa que o nosso presidente sempre fala: Goiânia vai ter metrô daqui os próximos 50 anos, se tiver muito evoluído, né? Brasília tem um metrô lá, mas também não compete tanto. Então, a dependência do veículo ainda é muito grande para as pessoas se locomoverem. O aplicativo, quando você tem curtas distâncias pontuais, ele atende bem. E depois vem a questão da própria do carro elétrico, né? A questão do carro híbrido, carro elétrico, também é uma área também que tem impacto no nosso negócio, já que o carro elétrico em si, ele traz uma receita de pós-venda menor do que do carro tradicional, em tese, né? Apesar que tem estudos nos Estados Unidos que estão um pouco mais avançados, principalmente com a Tesla, que não necessariamente isso é verdade no médio prazo. Mas o Brasil vai ter um modelo que vai se adaptar, a gente vai falar isso ao longo do nosso bate-papo, se vai ser um modelo híbrido, se é um modelo puramente elétrico, se vai ter uma convivência do modelo combustível interno, né? O ICE, que é traduzido do inglês, que é a combustão interna, que é um modelo de gasolina, etanol e diesel, ou se vai ser um modelo híbrido flex, que tem muita adaptação ao nosso país, nossa região, ou se é um modelo de elétrico puro, que é o que a gente está vendo que está tendo um crescimento relevante nos grandes mercados aqui no Brasil. Então, realmente, eu estou no grupo há quase 10 anos, né? Então, eu vim do segmento de varejo, já estou no varejo há mais ou menos 25 anos, né? Então, tenho uma boa experiência, sei como é que está apesar de ser da área de finanças, né? Uma área de back-office, eu sei muito bem como é que é a demanda e as necessidades que a gente precisa estar trazendo aí para o nosso público, o nosso cliente, seja interno, seja externo, para entregar uma melhor experiência, uma melhor experiência, uma melhor jornada para atender suas necessidades. Então, é muito prazer aí, eu conto que a gente vai ter um bom bate-papo aí. Muito bom, obrigado. Eu falo que a área de financeira, ela também é a core da empresa, né? Acho que toda empresa, ela tem, né, tendo uma área financeira bem estruturada, bem aderente, né? Ela faz parte do core da empresa, né? Eu aprendi recentemente que o lucro da companhia, ele também passa pelo trabalho do financeiro no sentido de otimização de custos, de entendimento do negócio, de viabilização de toda a estrutura, né? Então, acho que é importante que você é um cara que conhece, né, 10 anos aí de história junto, né, a Saga, 25 anos de varejo e com certeza, né, tem uma atuação, né, importante dentro do
processos de crescimento das empresas pela qual você passou. Falando da Saga, a Saga hoje tem quantas bandeiras de marcas de automóveis? Bom, a gente hoje tem 20 marcas de 12 grandes grupos de montadoras. Às vezes no mesmo grupo, às vezes tem mais de uma marca. Então, no total são 20. E a gente representa essas duas grandes montadoras de várias regiões. Então, realmente é um grupo que diversificou bastante. Nós estamos situados em 4 estados, mais o Distrito Federal. Uhum. A gente busca ser sempre um player relevante nas regiões onde nós estamos. Nós não almejamos necessariamente para o Sul, Sudeste, o Nordeste. Acho que o nosso negócio aqui, nosso mercado, nosso posicionamento é na região do Centro-Norte, né, nessa região, onde está o agro muito presente, onde a gente tem realmente a questão da pecuária, do agronegócio. Temos também uma participação relevante em Brasília, onde já é mais uma região mais onde a questão política, né, e governo, funcionário público é relevante. Então isso é bom para trazer um pouco, como bom financeiro, trazer um pouco de diversificação. Então a gente tem essa pretensão mesmo e temos realmente analisado novas marcas, trouxemos aí algumas marcas, mas boa parte da nossa composição aí são com as empresas tradicionais aí, que a gente já tem uma parceria aí de longa data. Começamos com a Volks em 1972. Volks, então, foi a primeira bandeira. A primeira bandeira foi Volks. Ficamos com a Volks sozinho até 2002. Chegamos a entrar em Brasília em 2000, até então era só Goiás. E aí teve aquele problema da Autolatina, lá no final da década de 90, onde a Volks e a Ford se juntaram. E não foi uma união de sucesso. Muitas revendas ficaram pelo caminho naquele momento. Então, acho que estrategicamente o grupo decidiu diversificar. Então, foi uma das primeiras revendas de automóvel no Brasil a buscar diversificação. Uhum. Onde a gente entrou primeiro com a Toyota, Nissan e outras marcas, Fiat. Então, esse foi realmente um movimento estratégico que provou-se dar certo, em detrimento daquelas que optaram ficar com uma marca só. Porque o negócio de revenda de carro, ele é muito cíclico, dependendo do line-up, do lançamento de produtos, né? Então, se você tem uma marca que está muito, uma rede que está muito vinculada a uma marca só, ela, em tese, ela aumenta o seu risco com relação à questão de novos lançamentos, a questão das políticas que a montadora adota. Então, você ter um portfólio de marcas, do ponto de vista de gestão de risco, é interessante. Legal. E a gente também está com essa camisa aqui, é da marca nossa de seminovos, de loja de seminovos, que é a primeira mão. E hoje já é a marca que mais vende veículo de todo o portfólio nosso. Ah, bacana. Então ela é uma marca que realmente não depende necessariamente De uma bandeira. de uma bandeira, Uhum. que acaba que ser um franqueado, né? No segmento de revenda automóvel, você é quase que né, você segue as regras da montadora, né? Com uma franquia, né? Com uma marca multinacional. Então você tem uma presença no segmento de seminovos forte, como é a primeira mão, isso ajuda a vender carro novo, porque na hora de fazer a negociação do carro usado, a gente tem uma plataforma, uma estrutura bem completa. Então o cliente percebe valor nisso. Isso ajuda a vender carro novo, carro usado, na troca. Então isso estrategicamente é muito importante, a gente vem investindo muito. Perfeito. Estamos com são já quase 40 lojas de seminovos e de novos, estamos em torno de 72, 73 lojas nesses 4 estados, mais o DF. Legal, então aqui são 4 estados, mais o Distrito Federal, Nosso federal. 20 marcas de 12 montadoras e com mais de 100 lojas já, né, funcionando aí, vendendo novos e usados. É uma empresa goiana, né? A Saga é uma empresa goiana, né? Então, nós temos aqui no Grupo BC Energia muito orgulho de poder fazer parte também, aí, ter a parceria com a Saga e poder contribuir também com esse processo. Sim. Falando um pouco da evolução do automóvel, né? E falando da transição energética para automóveis, né? Tem 10 anos que você está aí, né, com o Grupo Saga, o Grupo Saga 50 anos que você comentou, né, já de história. Nós temos hoje, dentro do motor do Brasil, né, a rodoviária, né, o acesso rodoviário como o principal veículo de logística, né? Você bem comentou aqui, né? A gente tem hoje uma dependência muito grande, né, de combustíveis para toda a parte logística do Brasil. E quando a gente fala em evolução dos combustíveis, né, a gente tem aí diesel, gasolina,
etanol, agora os veículos, né? A biodiesel ou a biogás, os veículos elétricos, né? Na sua maioria, né? Biogás e biodiesel para veículos pesados, o elétrico para veículos, né, leves. Como é que vocês enxergam hoje, né, dentro do grupo, essa evolução, né, da transição energética dos combustíveis e como é que está a evolução também da fabricação disso? Ou seja, quais são os veículos, né? Tem veículo disponível hoje, né, na linha de biogás, de biodiesel, elétrico a gente sabe que tem, né? A gente vai falar um pouquinho do elétrico já, né, para poder falar aí dos mitos e verdades sobre o elétrico. Mas antes de a gente entrar no elétrico propriamente dito, eu queria entender como é que vocês estão enxergando essa evolução, de fato, da transição energética dos combustíveis para veículos, né? Isso é verdade? Isso está muito longe? Já existem coisas disponíveis? Você comentou que teve na China, né, recentemente, Sim. a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Nessa viagem também você conseguiu ver um pouquinho disso. Compartilha conosco aí a sua visão. Sem dúvida. Quando você fala do transporte rodoviário, né, o que move o Brasil, né, sem dúvida, aí a gente sabe que a matriz de rodoviária é a principal, né, o principal veículo que leva de ponto A a B no Brasil, mesmo em regiões altamente adensadas, ainda se usa muito o caminhão. Então, realmente, ainda a dependência do diesel ainda é grande, né? Se fala-se na possibilidade do biogás, que tem sido utilizado mais em regiões metropolitanas para transporte coletivo. O metano também como alternativa, né? O biometano. E nós operamos mais no mercado de leves, no mercado de veículos, e a gente tem visto isso aí não ainda chegando muito forte nesse tipo de segmento, né? Apesar da gente saber que a tecnologia tem crescido muito, acontece que no Brasil o etanol ainda, no caso de veículo leve, não transporte pesado, ele é muito disponível, né? Nós temos uma rede de mais de 40 mil postos de gasolina no país, com opções de etanol e gasolina. Isso aí, então, já por si só, já é um fator diferenciado. Talvez só a Índia tenha alguma coisa parecida com etanol nas bombas, como no Brasil tem. É um produto totalmente verde, né? Você tem a reciclagem, você tem a possibilidade da renovação. Então, realmente, o etanol, ele é um diferencial para a gente, baseado muito em cana e agora indo também para a questão do milho, né? O milho ele tem uma facilidade de armazenamento e também uma facilidade na eficiência de produção. Então, nos Estados Unidos, o etanol, grande parte é do milho que advém. Então, esse tipo de transformação industrial está sendo também agora identificada pelos produtores brasileiros como uma opção grande que tem essas facilidades que eu citei. O etanol ele não é novidade, né? Carros a etanol no Brasil já tem há bastante tempo, né? Como é que é a curva de crescimento disso? Isso é crescente? Tem crescido o volume de veículos a etanol? A demanda por veículos a etanol já é maior do que de gasolina? Como é que é isso dentro da linha de veículos leves? Não, praticamente uma montadora que está situada e fabrica no Brasil ou tem grandes ambições no país, ela tem que ter um produto flex. O produto flex hoje ele se tornou realmente quase que uma obrigatoriedade. Quando você tem montadoras que importam produtos que muitas vezes não têm a opção flex, já é uma dificuldade maior no processo de venda. Geralmente os carros do line-up mais de alto valor agregado, os carros importados, eles só têm a opção de gasolina. Então isso aí já é o consumidor ficou tão acostumado com o veículo flex e com a opção do etanol ou da gasolina conforme a situação de mercado, né, de preço de mercado, preço de bomba. Então isso aí já é meio que obrigatório. Então realmente para quem tem ambições de produzir no Brasil, tem que ter a opção flex como obrigatória. E com o programa Mover, que o governo criou-se, já está em fase final de regulamentação, e várias empresas, várias montadoras já demonstraram a sua adesão e já vêm aderindo a ele. Ele fala em investimento em dezenas de bilhões de dólares na pesquisa e desenvolvimento e na fabricação aqui no país, com a busca aí de produzir veículos mais eficientes do ponto de vista ecológico, de sustentabilidade, com inclusive diferenciais de tributação, seja através do bônus ou do malus, como foi dito, né? Dando incentivo positivo ou negativo, né? Então, se realmente você traz a pesquisa e desenvolvimento, você traz produtos que realmente vão trazer um ganho na descarbonização do veículo. Não só aquela medida que tem da bomba do poço até a bomba,
que é desde a geração do combustível na sua essência, né? Por exemplo, o etanol, se tem a plantação, você tem um processo de colheita, você tem um processo de transformação, de transporte, de distribuidora, depois para chegar até os postos e depois até o carro, né? Então, todo esse processo, esse ciclo, ele já vem sendo buscado do ponto de vista aquele combustível mais eficiente, ele estaria sendo, de alguma forma, beneficiado pelas políticas do governo. Estou falando em alíquotas de IPI e algumas outras vantagens. Como também, agora, no programa Mover, ele vai também, em algum momento, ele vai prever desde o berço até o túmulo, que é pensando já no veículo também. Não só do poço até a utilização do veículo, até a roda, né? Poço a roda é você utilizando o veículo quando estiver andando com o carro. Mas e a produção do carro? Então, desde o berço da criação do veículo até a sua venda, realmente a baixa do veículo mesmo, quando você faz o descarte do veículo. Então, você tem esse período aí de avaliação também, que vai ser levado em consideração no programa Mover, nas suas fases mais avançadas, para que desde o processo produtivo de como é que a fábrica utilizou os produtos, os insumos, a matéria-prima, se foi bateria, da onde que a bateria foi extraída, se realmente o processo de extração foi um processo que não teve grandes problemas de geração de carbono no processo produtivo, o processo produtivo em si, o transporte, a utilização do carro durante seus 15, 20 anos de vida e depois até o seu descarte durante esse período. Então, como é que esse carro teve a sua eficiência do ponto de vista de sustentabilidade do berço até o seu túmulo? Então, isso vai ter uma gradação que vai ser beneficiado ou não aqueles que tiveram mais benefício do ponto de vista de sustentabilidade. Então, essa preocupação, o programa ele prevê isso, então está havendo bastante investimento. Várias montadoras informaram investimentos de grande monta no país para desenvolver produtos com mais eficiência ecológica, trazendo tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para o país. Então, isso vai automaticamente estimular a utilização de combustíveis que não geram dióxido de carbono na atmosfera. Então, o etanol, obviamente, é um produto. Inclusive, aquele carro que é flex, ele vai ter uma gradação pior no caso de carbonização, do que aquele que é puramente etanol. Porque se o consumidor deseja abastecer com a gasolina, ele vai estar gerando mais dióxido de carbono na atmosfera. E só o álcool puro não. Então pode ser que tenham montadoras que optem por ter um carro só álcool, o etanol, para ganhar uma pontuação melhor e ter alguns benefícios de pesquisa, desenvolvimento, subsídio. Isso pode também favorecer, inclusive, o preço do veículo, né? O veículo pode ter um preço mais atrativo também. A alíquota de IPI, no caso, vai ter uma gradação, depende da regulamentação, para ter esse bônus para aquela empresa que garantiu que do berço ao túmulo e do poço à roda, ela gerou a melhor eficiência, tanto na produção do combustível, quanto a produção do carro e na utilização do combustível no carro ao longo da sua vida. Legal. Que gerou menor dióxido de carbono. Então, realmente, a expectativa é grande. Então, é um programa que vai dar um incremento muito forte na nossa indústria automobilística, né? Porque, realmente, as empresas, para terem uma competitividade e utilizar esse subsídio, esses benefícios, vão ter que ter essa nova visão e esse novo plano. Isso aqui é importante, porque pode impactar o dia a dia de todo mundo que está nos escutando também, né? Se a gente tem um programa do governo que incentiva, né, a geração tanto de combustíveis quanto de veículos que tenham um menor custo ambiental, né, ou mais sustentabilidade, menos, né, emissão de CO2 na atmosfera, incentiva isso quer dizer que novas tecnologias e novos produtos podem surgir com um preço mais atrativo ao consumidor, né, e aí gerando um novo ciclo econômico, né, em relação à parte de combustíveis. E aí eu queria entrar nesse aspecto, pensando aqui então, né, a gente falou do etanol, né, mas se a gente pensar na transição energética indo além, né, hoje a gente tem o carro híbrido, né, que já é também bastante realidade. Eu não sei se tem carro híbrido de fabricação nacional ou se são importados, e temos o carro elétrico, né? Quais são os mitos e verdades sobre essa transição do combustível, né, a combustão
para a energia elétrica, né? O combustível elétrico, vamos falar assim, né? O que na prática, né? Quais são as vantagens para o consumidor, né? Qual que é a diferença de preço entre os veículos? Qual que é a diferença de manutenção entre os veículos, né? Qual que é a durabilidade do veículo? Quando vale a pena, quando não vale a pena? Como é que é a visão de vocês em relação a essa mudança, né, que a gente tem passado? E aí eu vejo falar muito, né, converso inclusive com os amigos, né, Uhum. as principais dúvidas, né? Se eu compro um carro 100% elétrico, eu tenho que me preocupar com rede de abastecimento. Uhum. Né? Eu não consigo fazer viagens longas, Uhum. né? Tenho medo da desvalorização, se o carro pode desvalorizar com o tempo, se a bateria pode diminuir e no futuro o carro ficar mais barato, né? Na outra ponta, né? Os carros híbridos têm crescido, né? A gente vê uma crescente de carros híbridos. Aí muita gente acaba optando pelo carro híbrido ao invés do carro elétrico, né? E Uhum. busca um carro híbrido poder ter a segurança de poder viajar e também poder usar na cidade. Essa tecnologia híbrida, ela está avançando, né? A gente vai ter condições de ter mais autonomia no híbrido, né? Eu lembro que eu comprei o primeiro carro híbrido, ele era um híbrido que você não carregava, né? Ele era só o próprio carro se regulava, Uhum. né? No uso do motor elétrico e do motor a combustão. Agora você tem carros que você já pode Plug-in. carregar, né? Que chama de plug-in. Eu comprei um também que ele só tinha 30 km de autonomia. Agora eu tô falando de carros que parece que tem carros já com mais autonomia, Sim. né? Então fala um pouquinho para nós aí do que são esses mitos e verdades em relação à transição, né, dos carros a combustão para os carros elétricos. Bom, a questão de... Muito se pergunta, e aí, o futuro vai ser o quê? O futuro vai ser elétrico, o futuro vai ser híbrido, o futuro vai ser... Talvez vai continuar com flex sendo o principal, já que o Brasil é um país continental, né? Então você não pode comparar cada realidade de cada país para dizer, o país só vai para o lado do elétrico, né? A China, eu vim, como você falou, eu voltei de lá agora, lá tem uma predileção muito grande pelo elétrico. Por quê? Porque na China, primeiro, tem uma dependência muito grande do petróleo. Acho que talvez 60% do petróleo da China é importado. Tem a questão da questão da poluição, né? Até 20 anos atrás seria assim, em Pequim você não via sua sombra. Então era uma poluição que estava sempre ali presente nos grandes centros por causa muito da emissão de gás carbônico dos veículos. Então a China, 10, 12 anos atrás, definiu como plano estratégico ser uma líder global na produção de carros elétricos e desenvolver essa tecnologia, principalmente da bateria, desde então. Então você vai na China, como eu tive lá agora, a qualidade de vida do ar é muito melhor de quem teve lá 20 anos atrás. Então, na China, o carro elétrico ele tem muita demanda. Até porque lá, você para comprar um carro a combustão, você tem que ter uma placa que você vai pagar $12.000 por essa placa. Depois você vai participar de um leilão para você ser sorteado, que você não sabe quando. Uma vez você é sorteado, você tem essa placa azul, que é a placa do carro elétrico ela é verde, do carro a combustão ela é azul. Aí com essa placa você pode comprar seu carro a combustão. Então aí essa placa você pode botar em qualquer carro, você vai trocando. E do carro elétrico não, você já compra o carro, não precisa dessa burocracia. Então isso é mais uma limitação que o governo adotou para justamente estimular o carro elétrico, né? E você tem várias tecnologias, só de marca chinesa são 170 marcas de veículos chineses e grande parte delas cresceram na base do carro elétrico. Aqui no Brasil, e lá na China, por exemplo, tem pouco feriado, tem uma malha ferroviária de trem de alta velocidade, são mais de 44 mil quilômetros. O segundo país, a Espanha, tem 3.900. Isso, 3.900 é o que a China faz de malha ferroviária de trem de alta velocidade por ano. Então, você quer viajar lá, você pega um trem de alta velocidade, você vai rapidamente. E os feriados lá são menos que no Brasil. Então, geralmente, o chinês ele trabalha, às vezes, 5, 6 dias por semana, não precisa viajar tanto. Então, quando precisam viajar, eles acabam que usam aí o trem ou outras formas. Aí não precisa tanto dessa viagem como a gente faz com mais frequência aqui, por exemplo, nessa região nossa. Então, no Brasil, você já tem essa dependência de ter um carro. Então, fora os grandes centros, né? Se você não está ali com a região ali, você realmente precisa ter, às vezes, ter um carro para viagem que ele não pode ser elétrico, porque realmente ainda viajar no Brasil com carro elétrico como eu falo, é como se fosse um plano de voo, né? Você tem que saber ali se aquele carregador estiver estragado, tem que dá para mim pousar naquele do lado, a distância dá, se o plano A, B, C e D.
Então é mais complexo você fazer uma viagem num carro elétrico. Então você precisa muitas vezes, às vezes, ter um carro, se você tem 2 carros em casa, você pode ter um elétrico para utilização inteira, mas tem que ter um carro híbrido ou a combustão para você fazer viagem de longa distância. Então depende muito da sua usabilidade, tá? Se realmente você não faz viagens com frequência, se você usa mais dentro da cidade, o carro elétrico para você vai encaixar muito bem. Uhum. O carro híbrido ele te dá essa possibilidade de você fazer viagens utilizando o módulo elétrico. Quando eu digo plug-in, né? Que é aquele carro que tem a opção de você ficar só no modo elétrico, ou só no modo a combustão, ou mix. Uhum. Porque aquele que você citou, que foi o primeiro seu, ele não tem o plug-in, ele não carrega. Ele só carrega. Autorregula, né? Ele só carrega quando você desacelera ele ou quando você pisa no freio. Então ele vai carregando o carro, então você tem um aumento de autonomia e de quilômetro rodado por litro de combustível. É os casos principalmente dos carros da Toyota, né? Com o Prius, foi o primeiro veículo que veio para o Brasil com essa tecnologia. A comparação que eu faço desse tipo de carro, não sei se é correta, é como se fosse a bicicleta assistida. Você tem aquela bicicleta que você Sim. tem ali aquele motor elétrico, né? Aquele Exato. alternador que vai te ajudando ali, mas assim, no final do dia ele é um carro a combustão, né? Ele tem o motor elétrico, ele tem ali uma compensação, né? Ele é a combustão. diminui Apesar que ele também tem o powertrain, o motor também elétrico, ele está no eixo. Ah, perfeito. Ele está no eixo também. Muitas vezes quando você está numa velocidade baixa e tiver bateria, ele só fica no elétrico. Perfeito. Porque você também tem um modelo de carro que é o REEV, que é o Range Extended Electric Vehicle, que é aquele carro que o motor, a combustão, ele só serve como gerador, ele só carrega a bateria. Ah, olha só. E a tração é no motor elétrico, um ou mais de um motor elétrico. Então você já tem modelos na China, já é comum, e vai ter montadora que já vai trazer esse produto, que ele só funciona como um gerador. Então toda a tecnologia ela tá no elétrico. O elétrico é o powertrain, o motor é que faz mover o carro na roda. Porque aí você simplifica a questão de você não precisa ter câmbio, você não precisa ter o motor já está direto no eixo, você não precisa ter a transmissão, todo o processo de cardan, etc. E esses veículos não estão disponíveis ainda no Brasil. Mas está chegando agora, por exemplo, a Leap Moto já vai trazer no final do ano, até o final do ano já vai lançar produtos REEV, que é esse modelo que é só o motor é o gerador. E nós estamos falando motor de 1.5, 1.6, motores normais mesmo, que você acelera o carro acelera também automaticamente a rotação justamente para carregar a bateria. Mas acaba sendo o inverso. Em vez do carro, do motor elétrico ser um apoio do motor a combustão, na verdade o motor a combustão que vai ser um apoio do motor elétrico. E ele, em tese, ele dá uma performance de autonomia em termos de quilômetros por litro melhor ainda do que o PHEV ou o BEV. Não, o BEV não. O PHEV, que é o carro, o plug-in, que é carregado híbrido, carregado na tomada. Perfeito. Então esse aí não. Esse aí ele tem um powertrain de combustão e tem aquele motor elétrico que nas baixas rotações ele funciona. Então, e o carro elétrico ele tem a vantagem de você realmente, se você tem condições de ter o seu carregador, prédio, estabelecimento, que você possa carregar com frequência, da mesma forma o híbrido, né? Realmente ele tem uma vantagem econômica, né? Os próprios taxistas, os próprios Ubers aí que têm utilizado o carro elétrico, né? Carregando ele à noite, eles têm uma vantagem, têm tido uma boa receptividade, têm gostado bastante do produto, porque no final das contas tem uma economia relevante no combustível, que a gente sabe que é o que fecha a conta para eles. Então depende muito do modelo. Tem que ter uma conta mais, 41, 40, se você roda até 41, 42 quilômetros, você tem condição de ter um elétrico, você não precisa viajar longa distância, o carro seu é elétrico. Se você faz um KM maior, aí você tem que ter um híbrido ou um combustão. Uhum. Então essa pergunta não vai ter. E o que a gente sabe é que o mundo vai ser, o que você fala, o mundo vai ser elétrico, vai ser eclético, vai ter todas as opções, não só necessariamente um determinado segmento vai prevalecer em detrimento do outro. Então vai ter cliente para todas as necessidades e as montadoras cada vez mais têm flexibilidade na produção, nas suas linhas de montagem, de produzir veículos para atender os seus públicos que elas entendem como são alvo aí para que realmente elas não percam o mercado e estejam competitivas no mercado. Legal, acho que aqui tem um ponto importante então de primeiro, compatibilização da demanda, né? Ou seja, o que cada um precisa com o veículo, né? Então, se eu tô na cidade,
faço, né, não faço grandes distâncias, né? O elétrico ele vai me gerar uma economia muito grande no combustível, né? Sem dúvida. Se eu faço longa distância, eu acabo precisando ou de um híbrido ou de uma combustão para não depender ainda, né, da rede de abastecimento elétrico que ainda é precário. E eu tenho duas perguntas para você. Uma, como é que é a sua visão sobre essa questão da rede de abastecimento, né, pensando em abastecimento de elétricos, e como é que é também a sua visão em relação à questão de... Porque o brasileiro, quando ele vai comprar um carro, é inevitável, né? O brasileiro ainda olha o carro como patrimônio, Sim. né? E não como bem de uso, né? E aí fica aquela dúvida assim, vai desvalorizar, não vai desvalorizar, né? Como é que eu faço essa conta, né? Na sua perspectiva, a evolução do carro elétrico, né? Ele acaba sendo um veículo para quem está buscando conta final, e ele vai ter desvalorização no tempo, ou tem uma perspectiva em que isso diminua, em que o carro elétrico ele mantenha valor, ou as montadoras vão entrar, porque eu penso que a desvalorização está muito associada ao uso da bateria, né? Que a bateria ela começa com uma capacidade de armazenamento e de autonomia para o carro, e ao longo do tempo a bateria vai diminuindo, né, a sua autonomia, Sim. e você vai podendo rodar menos com um único abastecimento, né, do veículo, né? Então, a gente tem visto inclusive algumas marcas de luxo, né, em que o veículo 100% elétrico tem um valor muito alto de partida, depois de 3 ou 4 anos ele está com um valor bastante depreciado, por conta dessa... Às vezes o carro começa com 400 km de autonomia, e aí depois de 2, 3 anos, né, pôs no marcador, né, tá ali com 300 e poucos de autonomia, e isso acaba pressionando um pouco o preço. Tem solução para isso? Já estão olhando solução para isso? Ou não tem muita solução? Essa questão do brasileiro realmente ver o carro como patrimônio, isso é notório. Quando você vai nos Estados Unidos, você, lá 70%, 60%, 70% dos Estados Unidos, você faz aquele leasing financeiro, né? Que você pega o carro, paga 24 parcelas, devolve. Então você pega o carro da cor que você quiser, do jeito que você quiser. Né? Não está preocupado na revenda do automóvel, né? Na China também tem um pouco disso, apesar de lá não ter muito essa operação financeira de aquisição através de leasing, mas lá o chinês também ele tem uma preocupação menor, apesar deles verem o veículo realmente como um status e como uma conquista depois da casa própria também, a importância dele. O brasileiro ainda é mais. Realmente essa preocupação em já pensar na revenda no ato da aquisição, realmente aqui é notório. O carro elétrico, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Será que o carro elétrico vai ter ou não vai ter essa desvalorização? O começo no mercado, nesses últimos poucos anos aí, principalmente com a entrada da BYD e GWM no mercado, a gente está começando já a amadurecer para entender como é que é o after sale, né? Como é que é a venda desse veículo depois de um determinado período de uso. Para esse período relativamente curto, estamos falando em 2 anos, né? Até 2 anos, a gente realmente no início tinha uma dúvida muito grande em termos da precificação. Quando a gente vai comprar, o cliente vai comprar um carro novo, está dando um elétrico, um híbrido ali na troca, você avaliar ele realmente tinha muita dúvida, né? Que a gente não estava entendendo o mercado. Hoje está um pouco mais claro, acho que já esse temor aí já passou, de que realmente existe uma desvalorização muito grande, então a gente consegue vender talvez carro elétrico, híbrido aí, quase que a preço de padrão FIP, você vai comprar 85%, 90%, 80% de FIP, que é um valor meio de padrão de mercado, não é uma desvalorização. E a FIP não tem desvalorizado muito acima do que os veículos a combustão. Então, principalmente dessas marcas mais que tem produtos elétricos na sua prateleira, como BYD, GW, marcas chinesas realmente que já estão consolidadas no mercado. Consolidados como carro elétrico. Né? Às vezes algumas marcas diferentes que não são de combustão, então entrando no carro elétrico tem um pouco mais de dificuldade. Então essa avaliação, a gente está cada vez ficando mais clara que o risco é menor com relação a isso. Agora, o carro elétrico, realmente a bateria representa aí 40%, 50% do valor do carro, quase um terço, um pouco mais que isso. E ela pode ser, se tiver algum tipo de dano, né, de danificação, realmente se não tiver cobertura, esse risco existe. Como o motor no carro também, se tiver algum tipo de... O cara não trocou o óleo, não fez tudo, vinha fundir o motor lá, 10%, 15% do valor do carro é o motor. Então essa questão da bateria ainda realmente tem essa preocupação. Com relação à utilização dela, essas marcas aí, geralmente elas dão 8 anos de garantia, falando em até 80% de perda de carga nesse período, porque a bateria do carro, diferente, por exemplo, do celular, ela é resfriada, ela tem uma espécie de aquela ventoinha, ela está sempre mantendo a temperatura, porque o que realmente danifica uma bateria e gera o efeito memória é você a queima
é você superaquecer ela e ela começa a queimar os seus circuitos internos dela, e ela começa a perder eficiência. Então ela tem um sistema de refrigeração também para evitar isso. Então elas são mais avançadas do que as baterias de celular, etc. Agora, realmente, cada evolução de bateria você tem um aumento de autonomia, um aumento de capacidade de quilowatt, De aquele armazenamento, armazenamento. né? Uhum. Então isso é natural que é uma evolução. O que vem no futuro é o que eles falam de bateria em estado sólido, que é aquela bateria que ela não pega fogo, ela também vai ter uma vantagem de eficiência muito grande, mas ainda é um futuro ainda mais distante. Talvez 2, 3 anos, 4 anos ainda, para sair ainda, talvez lá na China, algum mercado assim. Então, realmente, a preocupação aí do carro elétrico com relação à degradação, né, a perda de autonomia do veículo, ela existe, mas não é com esse temor como talvez você imagina, como você vê com o celular. Ele fala, poxa, eu tenho um celular aqui, acabar a bateria, eu vou realmente... Não, você ainda vai ter ainda um ciclo de vida. De vida ali. E essa foi uma coisa importante. Então, é importante olhar também para a garantia, né? Se você tiver uma garantia de 8 8 anos, anos. de garantia de performance de 80% da bateria, Uhum. aí você elimina bastante desse temor, né? Assim, Sim. tipo, daí o carro que tiver com 4, 5 anos de uso, ele ainda vai ter no mínimo 80%, né? Então, se ele nasce lá com, sei lá, 300 km de autonomia, ele ainda vai ter pelo menos lá 250, 260 km de autonomia ainda no veículo, né? E existe algum programa de substituição de baterias ou olhando para a performance das baterias pelas montadoras ou ainda não existe nada nesse sentido? Não, que a gente tenha conhecimento que tem algumas baterias já estão sendo desenvolvidas por exemplo, a BYD tem o formato Blade, que é baterias em células, que ela em algum momento vai ter a opção de você não precisar trocar a bateria toda, você troca módulos dela que estão de repente danificados, você identifica, vai lá e troca aquela termina que você reduz muito a troca total de todo o módulo, né? Então você troca só aquela parte que no análise vai ser identificada que tem algum tipo de problema. Mas realmente a questão de você não poder fazer essa manutenção da bateria como você tem no carro a combustão, realmente é algo que o carro elétrico realmente existe, é a grande preocupação. Mas a gente está falando em KMs aí bastante longos, né? Não estamos falando em rodar 100, 150, 200 mil quilômetros, falando talvez rodar 400, 500 mil quilômetros, que já está... O diretor nosso esteve na China um tempo atrás, tinha carro lá com mais de 1 milhão de quilômetros rodando ainda. de bateria. Isso é importante. Tá? Tudo bem que a bateria não era a mesma quantidade, mas estava com a quantidade relativamente bem razoável. Ainda, o carro... que é como se fosse um carro a combustão que está 10, 15, 20 anos, que chega um momento também que você tem que trocar o motor, fazer uma série de investimentos. Pouco comum achar um carro que roda tanto, né? O motor já não acha, né? O motor para rodar isso tudo é muito difícil. Mas às vezes é mais fácil você trocar um motor a combustão do que você trocar a bateria, né? Então, hoje eu tive lá nessa visita na China, por exemplo, já a KTL, que é a maior fabricante de bateria do mundo, né? Ela tem quase 40% de share do mercado de automóveis. Então ela desenvolveu um produto que você já vai ter no mesmo chassi, ela chama até skateboard, que ela vai ter o chassi com a bateria, com toda a questão da transmissão, dos freios, e ela veio que vai vender essa tecnologia, vai vender esse produto do jeito que está para as montadoras só colocarem o seu produto em cima, do seu jeito, do jeito que tem. Mas a parte de motor, de transmissão, de freio, do chassi, da bateria, vai ser tudo padrão. É quase um white label Quase um white label, quase ser um celular mesmo que você vai ter ali, você vai trocar ali a capinha, vai fazer a sua adaptação conforme cada montador exige, criar seu cockpit, criar sua questão do ADAS, a questão da autonomia, o controle de utilização, acabamento, etc, lataria. Então isso aí vai meio que padronizando, então é mais natural que você tenha, de repente, como a bateria vai ser muito próxima, vindo avançar essa ideia esse projeto da KTL, você vai ter, obviamente, baterias meio que padrão, porque o chassi vão ser mais padronizados. Então, com certeza, vai trazer aí possibilidade de você trocar, seja módulos daquela bateria, a um custo bem mais competitivo que é hoje, porque vai vir um ganho de escala, de fato, de que aquela produção vai ter um custo mais barato no futuro e, com certeza, vai ter mercado para você estar vendendo essas baterias desses carros mais antigos
para estar sendo substituído numa eventualidade. Legal. Aproveitando o tema de baterias, né? Lá no Grupo BC Energia nós estamos desenvolvendo um produto de baterias para empresas e residências. Né? Então, Armazenamento, né? Armazenamento, né? A gente tem visto nossos clientes, né? Nós já temos o produto, né, de economia na conta, né? Que a gente atende, inclusive, o Grupo Saga, né? A gente falou aqui mais cedo. A gente atende já contas de baixa tensão e contas de alta tensão. Contas de baixa tensão, né? A gente chama de plano residencial, né? A gente pega contas de baixa tensão e atende nossos clientes, né? Consorciando, cooperando eles em geração distribuída, entregando energia mais barata, né? E nós temos o Mercado Livre para contas de alta tensão, Sim. onde a gente também entrega. Em ambos a gente trabalha com energias renováveis. Então, 100% de energias renováveis. E aí, um dos pontos importantes, né, para quem tem carro elétrico, nós temos uma parceria com a BYD, né, com a Saga, né, Sim. nas bandeiras, né, nas lojas tem bandeira BYD, onde você vai ter que carregar a sua energia. Ok, para eu poder carregar meu carro, eu preciso de energia para carregar meu carro, né? Essa energia, como você falou aqui, de A a Z, para que ela seja renovável, nós temos o produto, né? A gente consegue oferecer essa energia renovável para o cliente, né? A BYD, inclusive, é nossa parceira, né? A Saga BYD é nossa parceira, para que você saia com o seu veículo já com essa energia contratada, além de ser mais barata, é 100% renovável. E a gente vem atendendo os nossos clientes, aumentando, né, a nossa carteira de clientes com esse produto. O que a gente observou foi que tem uma demanda dos nossos clientes por equalização da energia. O que quer dizer? Né? A energia cai muito. Então tem muita queda de energia. Você tem aí, né, com essa queda, muitas queimas de equipamento. Né? A gente tem alguns clientes que são da área da saúde, né, que tem clínicas, né, laboratórios, que a queda de energia acaba gerando um transtorno, porque você pode perder um procedimento, você pode queimar um equipamento, isso pode custar muito caro. Às vezes tem que trabalhar com no-breaks, né, separados para cada equipamento. E o que a gente resolveu foi um grande no-break para todo o estabelecimento. A gente consegue chegar, colocar uma bateria, equalizar a rede, ou seja, acabar com os picos de energia, e se a energia acabar, manter energia para o nosso cliente por até 2 ou 3 horas, a depender do plano que o cliente escolher. Né? Então, assim, se eu tenho lá minha clínica, meu consultório, né, um dentista, por exemplo, né, ele tem garantia de que ele não vai ter interrupção do trabalho que ele está fazendo, né, por até 2 ou 3 horas, mesmo num caso de falha de energia. Em ponta, e operar em ponta também, né? Operar em ponta, com Para certeza. reduzir o custo da... Com certeza. E para clientes de alta energia. tensão, a gente tem feito exatamente isso, né? Quando a gente pega os clientes de alta tensão, né? Que aí são comércios em geral, indústrias, escolas, faculdades, né? Enfim, vários clientes aí de alta tensão. A gente tem colocado o banco de baterias como backup. Então, assim, eu coloco lá o banco de baterias como backup. Ele pode ter 2 funções, tanto equalizar e evitar que a energia acabe, né? Como também ampliar. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade, né? No caso, eu sei que a Saga, inclusive, a gente está estudando um caso da Saga lá, que precisa ampliar o consumo de energia elétrica, mas a rede local não tem disponibilidade para essa ampliação. Então, a gente tem estudado soluções onde a gente entra com bateria e com painel solar para poder fazer essa ampliação. E também, aí o que a gente faz, né? Se você não usar ela como backup ou não precisar dela no processo de ampliação, eu consigo ciclar ela no horário de ponta para reduzir o custo ali das 18 a 21 horas, que é o horário mais caro para quem está conectado em alta tensão. Isso é possível porque a tecnologia de bateria ela mudou muito. Né? Então hoje você tem baterias mais eficientes e com menor custo. Né? Isso impacta não só os veículos elétricos, mas vai impactar também, né, a realidade de consumo de energia elétrica, né, de todos aí os consumidores do país. Né? Vai ter muito apelo, sem dúvida, isso aí. Até porque você gera energia solar, né, no período do dia, né? E às vezes você tem uma demanda à noite aí, com um banco de baterias, né? De armazenamento, você vai trazer uma possibilidade nesse período aí, que às vezes tem um consumo depois das 6, né? Exatamente. Prover essa energia aí é um custo eficiente. Eu já instalei na minha casa, inclusive. Na minha casa eu já coloquei, estou fazendo o teste lá. A gente vai lançar esse produto comercialmente agora a partir de agosto, né? E a ideia é que, inclusive, se o cliente quiser, né, fazer isso antes do medidor, ele fica meio que autônomo da distribuidora, não durante todo o dia, né? A gente não consegue fazer 24 horas, mas durante uma boa parte do dia vai ter essa possibilidade de estar ali autônomo do sistema, né? Como um produtor ali, né? Então, essa é bem interessante. Muito mercado, certeza. Legal. Falando ainda sobre a transição energética, então, o que a gente pode esperar para o futuro, Leandro? Quando a gente olha assim, falamos aqui do etanol, falamos do elétrico, do biogás, mas olhando para o futuro, existem novas tecnologias que vocês já têm acompanhado, que vocês têm visto? Hidrogênio, né, se fala aí sobre, né, outras fontes combustíveis, né, próprio etanol de outras fontes, né? Como é que está isso? Isso é real? É próximo? É muito distante? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que é muito distante, tá? Principalmente no Brasil, que o custo de oportunidade
é muito grande porque você tem uma rede de, como eu falei, de área plantável, de distribuição, de produção, de usina, distribuição, de um produto que é desejado. Quem não gostaria de ter uma matriz de combustível como o etanol à disposição como nós temos no Brasil, né? Que você gera economia, você gera toda toda a cadeia tem esse ganho, esse benefício. Então, realmente pensar em algo muito além disso é improvável, tá? Vamos pegar, por exemplo, a questão do hidrogênio. O problema da questão do hidrogênio é que você não tem escala para produzir, porque a questão envolve escala. Então você tem algumas marcas que já estão avançando em algum sentido na questão do próprio hidrogênio produzir a sua própria as células de hidrogênio, né, talvez serem alimentadas por etanol, e aí elas transformam a energia que faz o carro movimentar, gerando uma eficiência de talvez rodar algumas centenas de quilômetros com 1 litro de etanol. O problema é a questão de escala. E você trazer isso para o Brasil ou trazer lá fora, primeiro vai ter que ganhar uma escala lá fora para ter uma produção, para depois verificar se com essa escala e trazendo ao custo do Brasil ou produzir internamente, se justifica ou não. Obviamente, tendo o etanol facilita, já que o etanol é um combustível verde. Uhum. Mas pela nossa visão, isso aí vai ser um processo ainda longo. A própria Hyundai, Kia tem talvez avançado um pouco mais essa tecnologia do hidrogênio como opção. Talvez a Toyota também deva estar vendo alguma coisa nesse sentido. Mas ainda eu acho que o que é mensurável, o que é palpável mesmo, é a gente apostar mesmo na tecnologia. Eu acho que o produto mais adequado para o Brasil é o plug-in flex, né? Que você tem o álcool, gasolina, produtos que você tem à E ele já disposição. existe? Já existe esse veículo Existe. plug-in flex? Já existe, o plug-in flex você já tem disponível. O que você tem a tecnologia, mas no Brasil, por exemplo, você pega a Toyota, ela tem só o que não é carregável, não é plug-in, Uhum. mas ele é flex. No caso aí do Corolla, o Corolla Cross e o Prius. No caso da Chery, a Chery até tem o produto plug-in, mas ele é gasolina puro, não tem opção flex. Agora, essa tecnologia é fácil, então é questão de escala. Mais uma vez a gente entra na questão da escala, né? Quem que vai realmente produzir no Brasil? Com o programa Mover, obviamente, isso vai vir, a conta vai fechar, mais do que claramente, para que se produza esse carro com essa grande vantagem do ponto de vista do cliente poder utilizar ele para viajar, poder utilizar dentro da cidade e ser economicamente sustentável, né? Então, realmente, falar em futuro, como é que vai ser, mais uma vez, né? Acho que vai depender muito da utilização. Qual que é a sua demanda? Se eu sou um fazendeiro, tem uma fazenda aí no Mato Grosso, preciso rodar 800 quilômetros, o seu produto provavelmente, apesar que nós já temos a Shark da BYD, que é um produto que ele é um flex, um híbrido, né? Aliás, é um híbrido gasolina. Gasolina. Né? Ele permite isso, mas você não vai ter um carro elétrico, você vai ter que ser... No caso da Shark, isso. por exemplo, ela tem autonomia de quanto no elétrico? Autonomia do veículo? Do elétrico, se eu não me engano, é em torno de 50, 60 quilômetros. No modo elétrico puro, dentro da cidade, né? Na estrada ele é um pouco menor, né? Porque tem um efeito de recarga menor. Então, 60 quilômetros. Agora ela tem a sua checagem para não deixar descarregar a bateria. Então, ela não deixa você a bateria descarregar muito, senão ela fica muito dependente do carro motor a combustão. Perfeito. Como ela tem a bateria, apesar de ela ser híbrida, ela tem uma bateria relativamente grande que ela depende de ter, pesa mais o veículo, então ela precisa ter os motores elétricos também com a bateria funcionando. Então ela sempre liga quando ela alcança um determinado percentual da bateria, ela liga o motor a combustão para também fazer a roda girar, ajudar na tração, como também para carregar a bateria, né? Para não deixar ficar descarregada. Legal. Então, isso é uma preocupação que a BYD teve na hora de trazer o produto no Brasil. Perfeito. E aí é um carro a combustão gasolina com baterias e motor elétrico. Isso. Você tem a opção também de usar ele, né, 100% elétrico na cidade ou deixar ele no modo de equilíbrio entre os dois motores. Ele não tem um cardan, tem tração traseira, motores elétricos, então não precisa do cardan levando a tração para as rodas traseiras. Os próprios motores elétricos atrás
fazem Fala, girar as Alex. rodas traseiras, e na frente você tem o motor a combustão, que alimenta a bateria e também Perfeito. gera a tração. Legal, legal. E aí acho que é importante, então, que nessa perspectiva, né? Eu acho que o futuro, então, pelo que você está me falando aqui, é de fato uma transição do automóvel, né, para um crescimento dos veículos híbridos, né, com Sim, a possibilidade de migração dos veículos, né, híbridos de gasolina e elétrico para flex com elétrico, sim. dada a aptidão que nós temos no nosso Nosso país, né, segmento é nosso país. de crescimento no etanol, né, e também o próprio elétrico puro, visto que para o consumo, né, de curta distância, né, mais urbano, ele vai trazer uma melhoria, né, no custo geral. Eu acabei não te perguntando sobre o custo de manutenção. Como é Uhum. que é o custo de manutenção do carro elétrico? Ele é menor do que o carro a combustão? Isso é um mito? Isso é uma verdade? Como é que é isso? Ele é menor, até para você ver. Um carro elétrico da BYD, você faz a primeira revisão com 1 ano ou 20 mil quilômetros. Então você tem 20 mil quilômetros, você não precisa trocar óleo, você não precisa trocar fazer uma série de verificações de filtros, etc., para que você garanta ali a operacionalidade do produto. Então, realmente é um produto que ele tem uma dependência do pós-venda menor, né? Bem, o carro às vezes é mais pesado, ele tem uma bateria, pode chegar a pesar 250, 300, 500 quilos, 600 quilos. Então, realmente, ela exige um pouco mais dos freios, do pneu, né, da aceleração, mas ele, por exemplo, não tem transmissão. É um carro que já está o eixo direto ali, o motor já está no eixo do veículo. Então, você, por si só, tem menos desgaste natural. É um carro, um motor elétrico, você roda, nem se fala em termos de qual que é a durabilidade do motor elétrico, nem se fala nisso, porque da mesma forma que você tem o motor a combustão, a durabilidade do motor, a capacidade que ele tem de rodar sem precisar fazer uma retífica, no carro elétrico é a bateria. Nem se fala de motor Do elétrico. motor, exatamente. O Me motor preocupa elétrico deu com. problema, nem, não é uma questão que se ventila. Então, o motor combustão, ele tá mais para a bateria, não para o motor elétrico. Então, o motor elétrico não dá problema, né? Não tem Uhum, muita manutenção que ser feita. uhum. E a bateria também não tem, você não tem que trocar água, não tem que fazer nenhuma manutenção. Você tem que só carregar, mesmo o processo de carregamento, ele já tem uma série de travas que evita algum tipo de problema, dá efeito memória. Por exemplo, se você chega num carro elétrico e vai carregar numa potência acima de 6 watts, ainda que seja AC, aquele knob menorzinho, às vezes ele até encaixa, às vezes ele tem 22 kW. Ele até encaixa no knob do carro, mas ele só carrega 6. Isso é proteção que a própria Ela fabricante fez limita, então, para não ter para não risco. ter efeito memória, não estragar, danificar a bateria. Então ela tem uma série de salvaguardas. E o próprio dano à bateria não é assim tão simples. Bateu embaixo, já tem. Não, ela tem uma proteção ali no chassi que faz. Tem que ser uma batida mais forte para gerar algum tipo de problema. Obviamente que o seguro, né, ele abrange tudo isso, a questão da utilização. Então, de fato, por exemplo, o próprio aumento de seguro talvez vai ser maior o penetration, de fato porque você tem um carro que, às vezes, com esse risco, o consumidor fica mais atentado a fazer o seguro, Uhum. né? O próprio ato de carregar, descarregar, ele vê isso aí como um processo que exige uma garantia daquele patrimônio que ele tem. Então, realmente, o carro elétrico ele tem essa vantagem de não ter manutenção dele, de fato, ele vai ser menor, naturalmente, porque tem menos, sei, o motor, quantas peças tem um motor a combustão, todo aquele processo ali, Perfeito. você simplificou num motor a indução, que não tem atrito praticamente nenhum, diretamente na roda, no eixo, sem transmissão. Eu sou entusiasta do carro elétrico, É. né? Eu gosto do carro elétrico, tanto pelo custo, que eu acho que ele tem um custo menor, mas também pela performance. É. A performance do carro elétrico, né? Quem está Instantâneo. assistindo a gente, quem não dirigiu um carro elétrico, dirige um carro elétrico, dirige um carro a combustão. A performance do carro elétrico, ele não faz barulho, né? Então quem gosta de barulho com performance vai ficar frustrado, né? Mas quem gosta de performance, o carro tem uma performance sensacional, instantânea, né? Pulso elétrico e o carro arranca, né? Então eu sou entusiasta. E eu acho que aqui, né, em escala, né, você tem as vantagens, né? Né, de custo, né? O carro tem menos custo de manutenção, ele vai ter menos custo de combustível, e aí para ele ter menos custo ainda, né? Você tem a ABC Energia poder fornecer uma energia para você mais barata e vai diminuir mais ainda esse custo com energia elétrica. Você tem mais performance, né? E aí, obviamente, o que você tem que fazer conta é o que a gente falou, né? Um pouco de visão, né? Assim,
na minha visão particular, carro não é patrimônio, né? Carro ele é um bem de uso, né? Obviamente, ninguém, né, rasga dinheiro, então sempre vai fazer conta, olhar direitinho, mas eu entendo que o mercado ele vai se adaptar, e aí acho que é a questão do uso, né? A gente comprar também veículos, né, que estejam alinhados com o uso que a gente tem, com a demanda que nós temos, né? Hoje, até perguntando sobre essa questão da demanda, né? Quantas unidades da Saga hoje vendem carros elétricos? Nós vamos chegar a 13 lojas da BYD até acho que final do ano. Então são praticamente carro elétrico e híbrido, né? Uhum. Nós temos também as Toyotas, né, que vende o carro híbrido, né, principalmente o Corolla, Corolla Cross, Prius. E hoje nós estamos com 6 unidades. Tá? E nós temos também, tem as marcas, nós estamos trazendo também, a Renault está vendo com a Geely, que é a marca, um das grandes grupos chineses. Então ela vai trazer essa parceria com a Geely para vender e distribuir carros da Geely no Brasil. Então nós devemos entrar com 2 lojas no Mato Grosso e depois na segunda onda em Rondônia. Estamos trazendo a Leap Motors, que é o grupo do Grupo Stellantis, que é uma parceria societária que a Stellantis tem com essa fabricante chinesa. Então, ela tem 50% do share, está vindo agora também no final do ano, nós também entramos com a operação com eles. Então, aí tem as montadoras também que acaba trazendo. A GM já trouxe o Bolt, a própria Nissan trouxe o Leaf, a própria Volks trouxe o ID4, mas se bem que ele é mais para locação. Então, sempre tem as marcas que estão. A Renault trouxe o Megane elétrico também. Legal. Então, cada marca está com essa preocupação de estar testando o produto, trazendo para o mercado. Então, a gente acaba, como concessionária, a gente acaba oferecendo, né? Mas nós estamos falando em pelo menos aí 20, 25 lojas oferecendo produtos elétricos. E a gente realmente vê uma tendência, o consumidor tem gostado, né? A BYD acho que foi um case de... Nós temos a loja que mais vende BYD no Brasil, que é a loja de Brasília, né? É um case de sucesso. Nosso diretor recebeu o prêmio lá na China esse ano. Então, realmente é uma marca que veio e capturou o gosto do brasileiro, né? A gente chega na loja, tinha um dia que era para ser supermercado, né? Um tanto de gente lá, queria conhecer e ficava na loja 2, 3, 4 horas. Tem um line-up de produto muito grande e uma qualidade também. É o maior um acabamento excelente, né? Espetacular. Acabamento premium, e é uma maior fabricante da China, né? A BYD hoje, ela tem um maior share disparado no mercado chinês. E tem essa ambição internacional, né? Então a gente realmente está muito feliz com a parceria e estamos vendo que ela tem muito a crescer. A fábrica inaugura agora, o Sérgio, nosso presidente, vai estar semana que vem em Salvador para um coquetel de inauguração do kickoff da fábrica, né? Da própria fábrica. Então, quando começar a produzir no Brasil e começar realmente trazer produtos porque a alíquota agora em julho ela salta de 18% para 25%. A alíquota de importação do carro elétrico. Uhum. E depois, em julho do ano que vem, para 35%. E já vai estar entrando a nova reforma tributária. A gente esperava que com a reforma tributária a gente teria pelo menos que um carro hoje chega a custar 54% de imposto. Imposto, olha só. Então, um carro de 150 mil que você compra, 80 mil é imposto. O carro é como se fosse 70 mil. Você vai nos Estados Unidos, é zero, o Japão é zero, na China 3, 5, chega a 10% no máximo, depende do produto. Então eu mesmo, quando eu estava na China, eu andava lá, eu só via carrão. Não via carro pequeno. E só carro novo. E carro, muita placa verde, né? Carro elétrico. Então, poxa, como é que pode aqui? Sendo que o PIB da China é 13 mil dólares, do Brasil é 10. Não é tão diferente assim. No Brasil a gente é em carro mais populares, simples, né? É a questão do imposto. O Brasil é vetor de imposto. O carro é vetor de imposto. Então, um carro que no Brasil, na China, que custa 70, o custo, e você compra 150, na China você estaria pagando 75 nesse carro. Entendeu? Então, você tem condição de ter um carro de 150, 140, que valeria 150. Se fosse no Brasil, quantas pessoas estão andando de carro elétrico agora, né? Muitas, né? Carro. Então, é uma coisa absurda. E aí você vai financiar, lá o juro é 4% ao ano. No Brasil... Hoje está falando 23%, 25% com IOF, custo e tudo, não é menos de... Então, você, além de pagar muito mais do carro com imposto, você quando financia, você vai pagar muito mais, 5 vezes mais, 6 vezes mais de imposto, então, de juro. Então, por isso, você vem no Brasil, você não vê os carros com qualidade, montador às vezes economizando para tirar um
uma coisinha aqui, ou algum tipo de funcionalidade, algum benefício, é porque qualquer redução que você faz no custo ali, quando você joga imposto, tudo amplifica. Uhum. Então, o Brasil é um caso que realmente a lógica nem sempre faz muito sentido. Por que se faz tanta construção de alvenaria, por exemplo? Porque o ISS é muito barato que o ICMS. Se você for fazer na fábrica e transportar para lá, você paga ICMS, não justifica. Então, você faz alvenaria. Paga ISS, mão de obra. Então, realmente, é umas coisas que quando você vai lá fora, você vê, você passa a refletir que o quanto que é difícil. E para a montadora é muito oneroso você produzir no Brasil. A própria, você pegar o produto Corolla, que é um produto mundial, né? Você tem Uhum. Estados Unidos, China, Japão, Europa, Brasil. Então você compara o Corolla, eu acho que ele só perde pro Japão se você tirar os impostos quando você põe o Brasil, né? Então ele tem um custo mais, tira os impostos, quando a montadora vende para o cliente, tirando os impostos, ela é mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos, do que na China, acho que só perde para o Japão. Eu acho que é 21 mil dólares o carro, um Toyota sem imposto no Brasil, no Japão é 20, nos Estados Unidos é 27, né? Na Europa é 33, na China é 26 e no Olha Brasil é só, 20. Então é oneroso produzir no Brasil porque é vetor de imposto. olha Entendeu? só. Eu Então, não tinha essa informação, muito, é. muito importante isso aí. Então, E com a reforma tributária, vocês enxergam-se alguma mudança, algum impacto positivo para o setor automobilístico ou não? O inverso, pode ser pior? a expectativa era essa, já que a gente paga 45, 50% de imposto, com o teto de 27,5%, sem seletividade, o carro iria ter uma redução grande de tributação. Uhum. Só que ainda está se discutindo uma seletividade, eu não sei se até aprovou, não tem essa informação de bate-pronto, mas provavelmente vai ter uma seletividade para caso de carro, vai ter uma alíquota maior, porque senão realmente a gente teria uma Uma- economia muito grande, seria ótimo para o segmento. Excelente. Né? Excelente para o segmento. Para a sociedade como um todo, né? O É, segmento da sociedade vai aproveitar muito isso, né? exato. Você fomenta a economia com isso, né? Então você fala, porque é uma cadeia, né? Você tem toda uma cadeia de produção. Se você falar 27,5 já é alto absurdo, né? É porque você, quando coloca todos os impostos no formato atual, ele chega a mais de 40%, né? Então, realmente, deve ter algum benefício, mas vai ser mais marginal, não tanto que poderia ser se realmente obedecesse o teto de 27,5. Perfeito, perfeito. Todos os impostos, né? Você está falando de IBS, CBS. Uhum. Não estou nem falando de imposto de renda, não. Imposto indireto, que é São os impostos sobre o produto, né? Não direto sobre a ao empresa. faturamento. Isso, Né? perfeito. Direta à renda e indireta ao faturamento, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS. Perfeito. A gente criou um podcast, né, recentemente, né, com o Dr. Paulo, que falou justamente sobre reforma tributária. Então, quem está assistindo a gente, quiser também conferir esse podcast, foi muito bacana e é um tema muito importante. Muita gente está ignorando a reforma tributária, mas ela já está aí, né, já foi aprovada e a partir do ano que vem já começa, né, o processo de transição aí para o CBS, né? CBS. Então, acho que é um ponto importante. Estamos caminhando para o final aqui e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as medidas de sustentabilidade da Saga. Eu sei que a Saga é uma pioneira, inclusive, em instalação de painéis fotovoltaicos, né? Colocou isso em várias lojas, um pouco. Queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse conosco, caminhando aqui para o final, dessa visão também da empresa em sustentabilidade. Claro, a Saga, por incrível que pareça, ela já tem um programa de sustentabilidade denominado Saga Verde, já desde, se não me engano, desde 2003. Então, desde aquela época, a gente já tinha uma visão da importância, porque nós trabalhamos num segmento que ainda requer, por exemplo, manuseio com óleo, né? O óleo que você troca dos veículos, né? Você também comercializa óleo novo. Você tem também a questão dos produtos contaminados ali, a estopa, o filtro de óleo. Então a gente sempre teve essa preocupação de fazer a nossa parte em relação à questão da destinação desses produtos. Então a gente já no início de 2000 já lançamos um programa Saga Verde. Ele já está aí com seus mais de 20 anos em operação. Aliás, desculpa, foi 2008, se não me engano, 2008. Então ele está com mais de 15 anos já, 16, 17 anos que ele já está em utilização. E ele analisa toda a questão de geração de resíduos, seja líquido, seja sólido, da nossa atividade de revenda de automóvel, para que a gente realmente dê um direcionamento, uma destinação importante para isso, né? Então, seja resíduos sólidos, seja a questão do óleo, né? O óleo que a gente coleta e faz o devido tratamento e faz o repasse para a refinaria, para o re-refino. Seja a questão do papelão, a questão do plástico, a questão dos chumbos, a questão dos galões. Então, tudo isso aí a gente
A gente tem parceiros que fazem a coleta, a gente acompanha, emite todos os manifestos de transporte para estar adequadamente. Além disso, também a gente tem um programa com relação à geração de energia, né? A gente hoje tem 17 usinas solares em várias lojas, para prover aí, vamos dizer, 30, 40% da nossa energia corporativa advém dessas usinas. E as que não têm usina própria, a gente tem parceria, inclusive, com a ABC Energia, já há 3, 4 anos, para prover energia, se for baixa, média tensão, através da geração distribuída. E vocês têm presença em todos os estados que a gente atua. E se for média alta tensão, a gente vai para o mercado livre. E a partir de 24, o governo abriu a questão do varejinho, né? Uhum. Então a gente começou também, já temos acho que mais de 30, né? Isso aí, estamos com... Contratos de parcerias, né? Tava atualizando aqui, as nossas parcerias são 57 contratos totais. 57 contratos aí. 25 em GD e 32 em Mercado Livre de Energia Elétrica. Garantindo uma geração de energia verde, renovável. A gente já está no 3º ano de relatório de emissão de carbono. A gente faz todo o inventário de toda a emissão corporativa que a gente faz. Legal. Então, o 3º ano que a gente já está fazendo. E a gente compra crédito carbono para neutralizar nossas emissões. Já fizemos isso nos últimos 2 anos, daquilo que realmente a gente não consegue prover de fontes renováveis. Então, a gente também planta árvore, por exemplo, em Minas Gerais, para cada casa vendida a gente planta. Nós temos nosso Instituto Saga também, que tem ações voltadas para a área social, cultural, esporte e também ambiental. Então, realmente, a gente tem uma preocupação muito grande. O cliente cada vez mais está atento a isso. Então, a gente tem essa percepção de que a gente precisa fazer a nossa parte. E temos aí realmente uma parceria muito sólida com a ABC. Realmente foi um parceiro que conseguiu nos atender em todas essas regiões e sempre com muita prestatividade, com muita conhecimento, nós temos muito conhecimento para a gente nesse processo de entendimento. E inclusive tem uma parceria também, hoje na BYD, mas para as outras marcas, para fazer aquele contrato do consumidor que vai comprar o carro elétrico, carro híbrido, ou mesmo para sua casa própria, ele possa aí ter acesso a um serviço com um desconto aí, através do condomínio que vocês fazem, um consórcio. Eu, particularmente, no meu apartamento, eu tenho esse contrato, essa parceria com vocês, e realmente é uma economia relevante, né? Que você botar na ponta do lápis, o que você vai economizar com a energia carregando o carro, né? Você mais do que vai compensar a economia que você já vai ter no combustível que você vai deixar de pagar, né? Exatamente. Realmente é uma parceria ganha-ganha. Exatamente. Não, eu queria, inclusive, agradecer, reforçar o nosso agradecimento, né? Para nós é um orgulho ter a Saga como parceira, né? Nos nossos segmentos aqui de atuação. É uma empresa que está comprometida com a sustentabilidade, está comprometida também, né? Com a parte social. Quero conhecer um pouco mais depois do Instituto Saga, né? Nós temos aqui na ABC a Blume, né? Que nós apoiamos, a associação que minha esposa é a presidente. A gente tem alguns projetos, inclusive estamos olhando mais para projetos no Brasil. A gente tem um projeto na África que a gente apoia há bastante tempo, né? E estamos agora, né? Fazendo um levantamento de novos projetos no Brasil para que a gente possa apoiar também. Mas queria reforçar aqui, né, o orgulho de ter a Saga como nossa parceira e também a satisfação que nós temos de poder entregar, né, para a Saga aí economia, né, e sustentabilidade, né? Você falou bem aqui, né, quem está assistindo a gente também, o nosso plano ele permite uma economia de mais de 2 contas por ano, né, de economia, né? Então, em vez de pagar 12, você paga menos de 10, né? Com assinatura simples, sem precisar fazer investimento, né, sem fazer nenhum tipo de desembolso para poder fazer a adesão, né? Então, eu queria agradecer a parceria e também agradecer a sua presença aqui no nosso BCcast. Estamos chegando ao final aqui, queria te deixar para as considerações finais, mas te agradecer por deixar esse tempo, deixar o seu conhecimento conosco, né? E investir esse tempo conosco aqui e com todos que estão nos escutando também hoje. Eu que agradeço o convite, realmente é muito rica a discussão, né? Eu já acompanhei um dos podcasts, vou ver os demais, e realmente são temas bastante profundos. Acho que o mercado carece desse conhecimento, principalmente na nossa região aqui. Às vezes a gente vê podcast de outras regiões, é bom falar a nossa língua aqui. E realmente é uma transformação, a gente está muito atento, o mercado realmente está em ebulição mais do que nunca. O próprio varejo em si, o cliente hoje, quando entra no Mercado Livre ou quando entra no Amazon, a instantaneidade, a rapidez, então ele exige da gente uma qualidade de serviço que a gente sabe como concessionários, não Saga, ao nível Brasil, a gente ainda
é muito ainda dependente de processo que não está dentro da nossa autonomia, por exemplo, Detran, emplacamento, uma série de coisas. Então, realmente, às vezes o cliente, poxa, eu queria comprar um carro no meu celular, separar, escolher a cor, já fazer todo o processo, pagar, fazer o financiamento, contratar o seguro. Então, a gente cada vez mais está caminhando para ter uma jornada cada vez mais fluida e que o cliente realmente perceba valor no nossa proposição de negócio. Mas realmente a gente sabe que o mercado é complexo. Então a gente tem que estar muito atento, né? O consumidor também, você mesmo perguntou, qual carro que eu compro, né? O elétrico. Então isso atinge todos nós como consumidor ou como executivo, empresário, etc. E realmente a gente está muito atento. Acho que a Saga é uma empresa que está na vanguarda em termos de tecnologia, de trazer novas soluções do varejo. A gente realmente está com uma série de desafios que a gente vai estar cada vez mais surpreendendo nossos consumidores para que ele tenha uma percepção de quando ele for comprar um carro, seja uma operação bem mais fluida do que o que já foi no passado, o que às vezes ele tem hoje. Então, realmente, é isso que nos motiva. É isso que eu estou no varejo há 25 anos, que eu sempre falo que varejo é 95% transpiração e 5% inspiração. Porque cada venda, cada cliente, cada negócio, você tem que entender, você tem que se dedicar, que não tem uma bala de prata. Tudo é de grão em grão, a galinha enche o bico. Então, você tem que ir devagarzinho construindo a sua edificação, o seu negócio. É bacana que a gente está vendo varejo agora também na energia elétrica, né? Você falou dessa evolução da digitalização. Nós, recentemente, conseguimos digitalizar todo o processo de adesão dos nossos clientes à energia renovável, né? Então, a gente tem disponibilizado, inclusive nesse vídeo aqui vai ter o link, né, para quem quiser, né, fazer adesão. A gente vê o desafio do varejo, é o que você falou. O varejo tem que estar sempre se renovando, né, sempre buscando novas tecnologias e trazendo para o cliente, né, um produto mais acessível, né, mais rápido, né, e de qualidade, né? Então, acho que isso aí é uma mensagem bastante importante aí. Sem dúvida. Obrigado, então. Espero aí poder ter contribuído. Estamos à disposição aí. Realmente vamos cada vez mais aproximar mais nossa parceria aí. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado, Leandro Rosa, CFO da Saga, conosco aqui no 5º episódio do BCcast. Muito obrigado pela presença e para vocês que estão assistindo, até o próximo. Já já nós temos aí um outro BCcast no ar para vocês poderem acompanhar, tá bom? Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, gente. Obrigado.